Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que devagarzinho estamos nos aproximando do final do ano, onde nós pensamos sobre a nossa vida. Nós vivemos num mundo onde os valores estão modificados, as pessoas não vivem mais como se vivia antigamente, e nós somos cristãos. Uma das coisas que nós não podemos perder é a nossa família. A família ainda é a base da nossa vida e da nossa sociedade. As leituras de hoje vão falar sobre família, a importância de família. Por isso, quando Jesus no Evangelho, ele fala sobre esse texto, esse tema, ele diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando os seus dois uma só carne. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Com essas palavras, nós iniciamos o nosso culto. Invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ti
no Senhor, de coração sincero, vamos agora nos aproximar de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome e por amor de Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida consagrada a Deus, segundo a sua palavra, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Praise
Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus e queremos fazer isso lendo o Salmo 128. O Salmo 128 é um salmo que fala sobre família. E ele diz como é abençoada a pessoa que tem uma família. E como é abençoada a família que tem Jesus junto dela. Nós somos felizes e abençoados porque pertencemos a uma família. E nós pertencemos à melhor família, que é a família de Cristo. Salmo 128, o pastor irá os versículos ímpares e a comunidade dos pais. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Esse como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. E deseja aos filhos dos seus filhos paz sobre Israel. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25, quando Deus forma o homem e diz: não é legal que o homem esteja sozinho, vou fazer uma mulher para ele, graças a Deus. E assim nós, como casais cristãos, como famílias cristãs, nós somos felizes, porque não estamos sozinhos, estamos dentro de uma família cristã. Gênesis 2, 18 a 25. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O Senhor o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa o pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Fortaleza, Deus envia.
leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 18, onde o autor de Hebreus fala da base de nossa vida, como pessoas, como famílias cristãs. A base é Cristo. Ele veio ao mundo para nos dar uma nova vida, e essa nova vida começa a ser vivida na família. É lá que nós encontramos o amor, a paz, e a vivência da fé acontece no primeiro local, a família. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou ao mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que os santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois aquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado é poderoso para socorrer os que são tentados. Assim termina a leitura da epístola.
Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Marcos capítulo 10, versículos 2 a 16, onde Jesus é perguntado pelos fariseus, que sempre queriam colocá-lo contra a parede, ver se achavam nele alguma contradição, e eles perguntam sobre o divórcio, e Jesus não quer falar sobre o divórcio, ele prefere falar sobre casamento. E ele diz, olha, Deus, lá no começo, ele criou homem e mulher e fez os dois ficarem juntos para viverem este amor por toda a sua vida. Esse é o plano de Deus. Marcos 10, 2 a 16. E aproximando-se, alguns fariseus o puseram à prova perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoaram. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Sim.
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Nós queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, Marcos 10, 2 a 16, ressaltando o tema família, criação de Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, os livros infantis e os filmes antigos, eles terminavam com um casal num lindo lugar e os dizeres: e viveram felizes para sempre. Hoje os filmes terminam com quase todo mundo morto, sofrendo ou sozinhos. Parece que o felizes para sempre não existe mais, mas isso não é verdade. Quando Deus criou o mundo, criou tudo perfeito, tudo funcionando bem certinho, para que toda a criação fosse feliz. Assim, Deus cria o dia e cria a noite, a água e a terra, os animais e as plantas, o sol e a lua, e também o homem e a mulher. Tudo criado para uma coisa completar a outra e como um todo haver harmonia e felicidade. Deus cria o homem e depois diz em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele, quer dizer, diferente do homem, mas com o mesmo valor do homem para se completar. O propósito de Deus em criar o homem e a mulher era que eles vivessem em harmonia, vivessem felizes, tivessem filhos, enchessem a terra e todos os seres humanos fossem felizes no adorar e servir a Deus. Tudo muito bom, perfeito, certinho, até que entrou o pecado. O pecado veio e trouxe as suas consequências. Deus diz ao homem em Gênesis 3,17: maldita é a terra por tua causa. E começaram os problemas. Quando Deus pergunta para Adão se ele tinha desobedecido a ele, comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, em vez de ele assumir a sua culpa, ele joga a culpa na mulher. Começou. Ele diz assim: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Depois disso, entraram outros problemas, os desentendimentos, as brigas, a tal da DR, discutir a relação, também os divórcios, etc, etc, etc. No Evangelho de hoje, os fariseus estão conversando com Jesus e questionaram a ele sobre a lei de Moisés do Antigo Testamento em relação ao divórcio. Seria de repente melhor eles terem perguntado para Jesus sobre o casamento, aproveitado para perguntar para Jesus como fazer um casamento dar certo e ser feliz, mas eles já vão direto para o problema, para o divórcio. Havia um entendimento errado naquela época pelos fariseus de que o homem poderia a qualquer momento e por qualquer situação repudiar a sua mulher e separar dela. E eles perguntavam: é certo isso, Jesus? E sabe o que Jesus respondeu? Veja, Marcos 2, 5 a 9. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando os seus dois uma só carne. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Família é a criação de Deus para compartilhar o amor. Em vez de Jesus ficar discutindo o divórcio e os problemas conjugais, ele quer falar sobre o propósito original da criação de Deus: que o homem e a mulher fossem criados, casassem, formassem uma família e vivessem em amor até o fim de suas vidas. O plano de Deus para o ser humano era que ele fosse feliz dentro da família e compartilhasse o amor em um vínculo de companheirismo no casamento, tendo projetos em comum e no realizar-se numa vida humana em comum, querida por ambos. O resultado desse relacionamento de amor entre homem e mulher seriam os filhos.
Jesus diz que os problemas que existem dentro dos casamentos e das famílias vêm da dureza do coração do ser humano causada pelo pecado. E foi justamente para nos libertar do pecado e da condenação eterna que Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz e morreu, dando-nos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Libertados do pecado pela fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos uma nova vida que se mostra em nossa maneira de viver no mundo, de pensar, falar e agir, como diz 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criatura, acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Esta nova vida tem um impacto primeiro em nossos casamentos. Quando homem e mulher resolvem viver juntos, se relacionarem com carinho, amor, compreensão, perdão, companheirismo, amizade e compromisso, até que a morte os separe. Família é a criação de Deus para compartilhar o amor e para a felicidade do ser humano. Embora a criação de Deus sofra por causa do pecado e suas consequências, e a família também sofre nos dias de hoje, o ser humano precisa, para ser feliz, de uma família. Hoje existe uma visão de que você pode ser mais feliz se viver sozinho, não ter compromisso nem vínculo com ninguém, ser livre de todos. Lembro das sábias palavras de Salomão em Eclesiastes 4, 7-12. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Duas pessoas podem resistir a um ataque que derrotaria uma delas se estivesse sozinho. O ser humano é um ser social, isto é, ele precisa de gente ao seu redor, ele precisa de carinho, de amor, precisa de gente ao seu lado. Na pandemia nós vimos como é ruim ficar longe das pessoas, não poder receber um abraço, não poder estar junto com a família. Viver sozinho, estimado irmão e irmã, é triste. Como o próprio Criador disse sobre o homem lá no início. Por isso, desde antes do pecado, Deus resolveu em sua sabedoria criar o homem e a mulher, um diferente do outro, mas vivendo juntos, um completa o outro, ambos são felizes e como resultado desse amor vêm os filhos. Estimado irmão e irmã, família é a criação de Deus para compartilhar o amor e para a felicidade do ser humano. Hoje, existem muitos tipos de configurações familiares. Tem gente que vive sozinho e é feliz, consegue. Tem casais sem filhos e são felizes também. Tem mães e pais sozinhos que criam seus filhos e são felizes. Tem avós que criam seus netos e são felizes. Temos pais que adotam filhos e são felizes. Independentemente da configuração familiar, o importante para Jesus é você ter uma família, é você ter alguém, é você poder compartilhar a tua vida com alguém. Isso é tão importante, que Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu, morreu pelos nossos pecados, para que nós pertencêssemos a uma família muito especial. Efésios 2,19 diz: portanto, vocês não são mais estrangeiros nem peregrinos.
Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família de Deus. Assim, valorizemos ao máximo os nossos casamentos, lutemos para permanecermos casados até que a morte nos separe. Valorizemos também as nossas famílias e façamos de tudo para que elas permaneçam unidas, harmoniosas e felizes. Façamos com que os nossos filhos também valorizem a Cristo, a palavra, a oração, a vida cristã. E uma família feliz se faz com a presença de Cristo no casamento e na família, na meditação da palavra de Deus diariamente, na oração, nos juntos participando da igreja, vivendo a fé, o amor de Deus em nossos relacionamentos. Amemos e cuidemos de nossos filhos, para que eles não entrem na onda do mundo, achando que compromisso com casamento e família não vale nada. Que eles sonhem em casar, ter filhos e poderem ser felizes juntos em família. Que o lema das nossas famílias seja o mesmo de Josué, em Josué 24:15. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E quando o nosso Senhor nos chamar daqui para o céu, que Ele nos receba lá com um grande abraço e que nós possamos ouvir da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu e conduziu sua família na fé, na esperança e no amor. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós estávamos sozinhos, estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. Mas Cristo veio ao mundo para nos salvar e nos trazer a tua família. Nós somos teus filhos e filhas, e nós te louvamos por isso. Que nós possamos vivenciar o amor em nossas famílias, em nossos casamentos. Que possamos viver em harmonia em família neste mundo. E que possamos, através de nossa família, te servir, para que mais e mais pessoas possam também conhecer o teu amor e terem também a alegria da salvação. Ó Deus, não deixe que nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma aflição e tentação nos afaste de Ti, da Tua palavra, da oração e da igreja. Que juntos como família possamos continuar Te buscando, possamos continuar buscando a Tua palavra e que juntos possamos continuar Te servindo até chegarmos ao alvo, a vida eterna nos céus. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.